Olá, pessoal, tudo bem? Tivemos aí um pequeno, probleminha técnico, mas imagino que agora esteja tudo ok, legal? Probleminhas de conexão aqui. Então, começar, desde o princípio, meu nome é Marcos Melo, sou professor de História de cursinho, já ministro, há bastante tempo aulas, nesses cursos pré-vestibular, também tive passagem por algumas escolas aqui em São Paulo, e é sempre um prazer estar aqui com vocês para a gente falar de vestibular. E agora, se fez necessário aí, como eu disse, não sei se você recebeu o meu convitezinho aí um pouquinho mais cedo, porque nós estamos muito perto aí da prova e surgiram alguns pedidos para que eu fizesse algum comentário sobre essa segunda fase, legal? Então, já de antemão, se você já vou antecipar para vocês que a ideia não é corrigir a prova, não faz muito sentido, porque, afinal de contas, ela já passou, como eu sempre brinco aqui, não sei se você me acompanha aí, nos canais, nas lives, não vão tirar xerox e cair literalmente igual. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ver a cara dela, quer dizer, saber como ela é. Porque, não, como eu sempre falo, a surpresa, já tem toda uma pressão psicológica, aquela tensão toda, e se você não toma um susto quando a vê, aí é problema. Então, nós temos que, a ideia é essa, dar uma olhada, ver o perfil, também estabelecer algumas previsibilidades, também faz parte aí, certo? Então, é óbvio que, ao analisar algumas questões, porque é necessário mostrar como caiu, a gente acabe fazendo algum comentário sobre o tema, enfim, mas não é o foco principal. Para isso, nós tivemos outras lives e também tem o meu canal. Se você não me conhece, com meu nome, professor Marcos Melo, tem um canal no YouTube, no Facebook, você me acha, e lá nós temos aulas específicas sobre as resoluções das questões, já fiz aqui também uma live falando exclusivamente sobre o uso de imagens no vestibular, sobre música, texto longo, relações estabelecidas, passado, presente, enfim, mais ou menos quase tudo aqui que nós hoje vamos falar de forma mais assim, focada numa prova específica, mas que a gente vem desenvolvendo aí ao longo dessas aulas, legal? Então, se você tiver nessa fase aí, me procura nos canais aí, que com certeza você vai encontrar aí muito material, e eu espero que te ajude, pelo menos essa é a minha intenção, te ajudar a resolver aí as questões cada vez mais rápido, porque também tem a questão do tempo, enfim, ter essa capacidade de síntese, que na segunda fase também é importante, e deixar tempo aí para também outras disciplinas e assim por diante, legal? Então é isso, vamos lá já direto, Bom, pessoal, a primeira é aquela mais óbvia, quer dizer, há uma mudança de perfil, tá? Para começar, você vai sair do teste e vai para a questão dissertativa. Então, essa já é a primeira mudança significativa, certo? Quando você vai redigir, você vai ter que ter uma capacidade de síntese também muito grande. Não adianta você também dominar o conhecimento e começar lá. No começo, Adão e Eva, até chegar na questão, gente, não vai dar tempo, não é isso que o examinador quer. Tá? Muitas vezes, pessoal, uma palavra, duas, três, resolve o problema. Você tem que ser objetivo. E é isso que a gente vai tentar mostrar aqui para vocês, como você deve se comportar ao redigir uma questão aí da segunda fase. Tudo bem? Então, como eu estava dizendo, pessoal, já tem essa mudança de perfil, de teste para dissertativa, como disse, exigindo esse poder de síntese. Eu fiz da seguinte maneira, pessoal, como eu pensei essa nossa conversa de hoje. Eu vou pegar a prova, a última no caso, e vou usar as próprias questões para fazer essas análises. Então, uma você vai ver, olha, aqui você percebeu, pediu uma relação. Nessa outra, você viu, precisava do poder de síntese. Essa outra, precisava que você tivesse uma capacidade de interpretação de um texto
muito, né, cheio de metáforas e assim por diante, legal? A outra, uso de imagem, como eu disse, eu tenho uma aula específica sobre isso, tá? A gente bateu aqui um papo, acho que nos 40 minutos eu trouxe vários exemplos de questões que, né, foram, né, exploradas imagens, então uma charge, uma foto, enfim, né, só para você ter uma ideia, na prova da segunda fase de 2019, 3 questões, né, da segunda fase apareciam imagens, né? Apareceu uma da Reforma Protestante, apareceu de Getúlio Vargas, enfim, se der tempo, vamos priorizar hoje, né, a prova de 2020, a última, e depois, né, a gente, se tiver tempo aqui, vamos trazer alguma coisinha de 19 também, porque, como eu disse, foi explorada, né, foram exploradas muitas imagens, então a gente tem vamos fazer, né, de 2020, mas, como eu disse, se der tempo a gente resolve. Mas vamos lá, então, ao né, ponto central. Veja, gente, como eu estava falando, são 6 questões na segunda fase, certo? E vai cobrir toda a programação, né, de história geral, de história do Brasil. Então, a primeira coisa, né, geralmente há um balanceamento muito grande. Essa de 2020 foi até um pouquinho atípica, caiu mais, né, geral que de Brasil, mas não é muito comum, tá? Geralmente eles fazem meio a meio. Então, se são 6, vamos pensar, né? 3 de Brasil, 3 de geral. Então, imagina, pessoal, nesse universo, como eu estava dizendo, né, no programa do ensino médio, que vai da pré-história pensando na história geral, até os dias atuais, escolher 3 questões, né? Eles têm que escolher. E a mesma coisa, a história do Brasil, a pré-história do Brasil até os dias atuais, também, né, são 3. E muitas vezes, gente, nem 3 são, né, porque, afinal de contas, tem a história da África, né, que não apareceu, hein, gente, toma cuidado, né, não apareceu na primeira prova, tem a história da América Espanhola, certo? Às vezes também até a história dos Estados Unidos, antes, né, de se tornar o protagonista depois da Primeira Guerra, tem a expansão, né, para o oeste, tem a Guerra de Secessão, enfim. Então, se a gente for pôr na balança, né, o Oriente Médio, acaba a gente dando aí uma média de, né, 2, porque eles vão colocar com certeza também alguma dessas questões, legal? Mas vamos lá, gente. Apesar disso, então você vai falar assim, mas professor, então como é que eu vou fazer? Né? Nesse universo aí, eu tenho como fazer alguma coisa, e eu vou justamente te dar essa pista aí, né? Vou dar algumas sugestões. Se você aguardar aí até o final da nossa conversa, nós vamos, como eu disse, em cada questão fazer não só a análise dela em si, mas propor né, hipóteses aí de questionamento. E eu acho que pode te ajudar. Então, olha, vamos lá. A primeira delas, né, a primeira dica aí que eu daria é assim, você vai pensar, olha, as questões que caíram na primeira fase, é provável que não apareça de novo na segunda, certo? Então, fica aí. Eu vou fazer para você, inclusive até ia te pedir, se você tiver aí como conseguir rápido aí uma caneta e um caderninho aí para anotar alguma coisa, será legal. Se não, você pode também recorrer depois, tá? De pegar, gente, fazer esse exercício, tá? E procurar essa prova, segunda fase, e, né, fazer essas anotações que eu vou comentar aqui com vocês, legal? Então, veja, na primeira fase, vamos pensar, gente, não vamos pensar na questão em si, certo? Vamos pensar no tema. Então, olha, para começar, caíram 6, né, de história do Brasil, caíram 4 de geral e uma da América Espanhola, certo? Foram 11 questões. Então, olha, vamos. A primeira delas, que ela tangeu aí, né? Eu estou selecionando como história aqui porque, né? Eu acho mais pertinente, né? Mas ela tem um pezinho lá nas questões da biologia também. Mas olha, vamos lá. A primeira delas, até comentei ontem sobre o escorbuto, foi aquela, né, doença lá provocada naquele contexto lá das grandes navegações. Então, mas como eu disse, vamos tentar focar. Eu vou dar o contexto bem geral, tudo bem? A segunda era sobre a América Espanhola, falava sobre a mineração, né, a exploração aí da prata, do ouro da América Espanhola, e uma questão, gente, que aparece sempre, vira e mexe, essa questão aparece nos vestibulares, como sendo responsável pela,
né, inflação na Europa, que se há uma disponibilidade, dobrou a quantidade de ouro, né, que existia no mundo, de prata, e vai provocar um processo inflacionário na Europa. Tá? Então, é uma questão de América Espanhola, mas com uma, né, consequência também na Europa, tudo bem? Tinha uma sobre o período colonial, Brasil colônia, que falava sobre as drogas do sertão, tá? Não sei até que ponto você já estudou, tem a ver com a ocupação, né, da região amazônica e assim por diante, legal? É uma questão de fronteira, né, que acabou tendo estar relacionada a essas drogas do sertão, que eram, né, gente, coletas de algumas, né, ervas medicinais ou alimentícias e assim por diante. A questão, né, 4, ela falava sobre o império, tá? Ou seja, segundo o reinado e sobre a economia. Não era específica sobre o café. Quando fala em economia, né, no império, automaticamente nós lembramos do café. Não falava, como eu disse, do café especificamente, mas falava do setor agroexportador e do aumento da dívida externa. Então, né, uma questão também relativamente tranquila para quem estudou, né? Caiu o período regencial, tá, sobre uma revolta chamada cabanagem. Quem estudou comigo, né, talvez até lembre aí, né, eu sempre falo para a gente explorar as questões. Então, cabanagem, né, quem que habita cabanas? São pessoas de origem popular e assim por diante, legal? Então, caiu cabanagem, depois caiu uma sobre, mais assim, geral, né, um assunto mais abrangente, que seria a mentalidade europeia que prevalecia nas elites do Brasil, certo? Mais focado no século, né, 19, mas se a gente pensar até hoje, né, de certa forma existe isso daí. Bom, depois caiu uma sobre o nazismo, né, sobre a questão das tatuagens, né, ou seja, como uma identificação, né, vocês acho que todos conhecem, né, eram tatuados com números, os prisioneiros. Caiu uma sobre o Renascimento, aí eu falo, né, pessoal, a questão das imagens. Eu tenho uma aula específica sobre o Renascimento, recheada de, né, imagens, cada quadro eu fui explorando um tema do Renascimento, né, em uma nós abordamos o naturalismo, em outra o individualismo, na outra a influência da antiguidade clássica e assim por diante, né? Então, dá uma olhadinha lá que, se você precisar estudar sobre o Renascimento, para outro vestibular, ou, como eu disse, né, você que vai prestar mais para o meio do ano, final, procura lá que tem uma aula bem legal, recheada de imagens. Então, aí caiu, né, nessa questão, um quadro do Botticelli, chamado Primavera, né, que falava sobre essa questão aí do Renascimento. Caiu uma sobre a gripe espanhola, que inclusive eu comentei ontem, né, não sei se você estava aí presente, eu falei que a gripe espanhola não era um tema muito recorrente, né, em função de uma certa dificuldade, e foi exatamente o que aconteceu. Caiu a gripe espanhola, mas caiu uma tabela. Então, a simples análise da tabela, você ia chegar à conclusão de que ela teria afetado os bairros, né? Depois você, como disse, procura, se é que você já não a tem, era uma tabela, e você, já na alternativa A, já estava claro, né? Que os bairros mais carentes acabaram sofrendo mais. Quase sempre é assim, né, pessoal? Infelizmente, certo? Então, gripe espanhola, como eu disse, apareceu, né, que era uma aposta nossa, em função né, do assunto muito evidente do corona, e, né, certas analogias que podem ser feitas, né, com essas doenças, legal? A questão 10 falava da mulher, tá? A questão da mulher na antiguidade, na história da Grécia, e, inclusive, pessoal, até aproveitando a oportunidade, a questão da mulher na Grécia, muitos alunos, né, que estudaram, sabem que a Grécia apenas foi o berço da democracia, o berço da filosofia, e quando cai a questão da mulher, muitos podem, né, cair numa armadilha aí, achar que, né, a mulher tinha algum valor, vamos dizer assim, né? Não, havia uma misoginia, tá, mesmo em Atenas, e aonde que muitas vezes o examinador pega o aluno? É que em Esparta, né? Por isso que o aluno, quando estuda lá Esparta e Atenas,
ele é mais propenso a achar, né, que a mulher tinha liberdade em Atenas que em Esparta, e ao contrário, Esparta a mulher tinha mais participação, inclusive, quando eu dou esse período aí, eu sempre brinco com os alunos, né, eu falo, olha, os espartanos iam para o exército e deixavam as mulheres sossegadas, né, e aí as mulheres iam lá cuidar da economia, cuidar de aspectos administrativos até da cidade. Então, em comparação, né, com Atenas, as mulheres tinham mais liberdade, né, uma participação mais efetiva em Esparta, né, por incrível que pareça, você estudar direitinho, você não cai nessa. Mas sempre eles perguntam, gente, se essa comparação Esparta e Atenas, tá? E a condição da mulher. E a última, pessoal, é sobre a questão do trabalho indígena, certo? Ou seja, era o trabalho indígena e negro africano que coexistiam nas plantações, né, no período colonial. Então, olha, gente, o que eu quero que você faça? A prova você consegue facilmente, né? Você entra na internet e vê. Como eu disse aqui, o objetivo não é ficar resolvendo essas questões. Eu quero que você perceba assim, olha, então, esses assuntos, tá? É óbvio que se você puder, pessoal, revisar sempre é bom tudo, mas se você tiver que priorizar, a prova é no final de semana, você vai priorizar esses assuntos que não foram cobrados. E aí, se você quiser já anotar para ganhar tempo, né? Eu estou fazendo esse papel aí para você. Ó, caiu Antiguidade, não é isso? Caiu, em História Geral, Renascimento, caiu Grandes Navegações, certo? Tema, pelo menos, né? E o nazismo, certo? São as 4 aí que eu falei para vocês. Então, olha, o que não aparece? Então, vamos junto aqui pensar. Olha, não apareceu, por exemplo, pré-história, né, nem a Antiguidade Oriental, que seria o Egito, Mesopotâmia, né, aquelas civilizações. Não apareceu Antiguidade, Grécia, mas não apareceu Roma. Estou até com a camisa aqui, ó, de Pompeia hoje. Então, né, assuntos que você tem que ficar atento. Mas eu apostaria, gente, olha, Idade Média, não apareceu nada, certo? As revoluções, gente, que tem uma incidência, vamos pensar naquelas que tem uma incidência grande. Grécia já foi. As revoluções, né, francesa e industrial, que marcaram a consolidação, né, do capitalismo, a Revolução Francesa, um marco político muito forte, que foi a ascensão da burguesia ao poder, a Revolução Industrial, do ponto de vista econômico, óbvio que sempre, né, simultâneo, se relacionando, mas como rótulos, né, pensando assim, a Revolução Industrial, então, foi esse marco econômico, também não apareceu, e é muito, né, gente, eu apostaria aí nessas duas, você ter bastante cuidado. E o século XX, de uma maneira geral, caiu o nazismo, tá? E fora o nazismo tem Primeira Guerra, Revolução Russa, tá? Revolução Russa também não apareceu nada, nenhum tema associado ao socialismo, então, né, também apostaria aí na Revolução Russa aí com um certo cuidado, e enfim, né? Aí vem a Segunda Guerra, Guerra Fria, né? Guerra Fria não apareceu também, e o pós-Guerra Fria, né? Ou seja, a crise do socialismo. Tudo bem até aqui? Olha, então, como eu disse, são, né, sugestões. Se você priorizar aí, história do Brasil, o que não caiu? Ó, vamos recapitular. Brasil caiu colônia, certo? As drogas do sertão lá. Caiu o período regencial, certo? Caiu o segundo reinado. Não caiu a transição, né, da independência, que corresponde ali àqueles movimentos separatistas mais à própria independência, e não caiu Getúlio, não caiu a República Velha, certo? Que é um tema muito recorrente na FUVEST, o populismo, né? No populismo, o pessoal chamada República Populista, eu destacaria aí o Juscelino Kubitschek, certo? Com a questão do desenvolvimentismo. Caiu na de 2019, mas a de 20 não. E a ditadura militar, tá? Pós-ditadura, né, chamada Nova República, eu destacaria aí os planos econômicos, tá? O plano cruzado, o plano Collor e o plano real. Tudo bem? Sugestões aí, vamos conferir, né, no final de semana. Bom, mas aí, pessoal, como eu disse,
quem está fazendo a prova está muito, né, focado, querendo, interessado em visualizar tudo que eu falei aqui de forma, por enquanto, um pouco mais teórica, certo? Vamos ver uma questão que caiu, por exemplo, deixa eu dar um golinho aqui, gente, porque está muito seca a temperatura aqui em São Paulo, embora, né, tenha chovido, mas fica um clima seco. Então, olha só, gente, a primeira, eu já comentei isso uma vez numa live, num vídeo meu. Assuntos aparentemente distintos, né, mas que ele tem um ponto de relação, eles gostam muito disso. Então, eu não vou ler literalmente a questão, como sempre falo. Primeiro, porque você consegue fácil e precisa, né, gente, uma certa reflexão, levar um tempinho sobre ela, e, como eu disse, não cai de novo literalmente igual. Então, não vale a pena ficar lendo, né, o texto inteiro. Mas, olha, era uma questão sobre o futebol, né? Então, eu já falei dessa numa live minha, né? Como eu disse, eu depois, às vezes, disponibilizo e tal, e você pode procurar, que era uma questão sobre o futebol, né? Lá em Portugal, que foi usado de forma política, né? Ou seja, o Eusébio e o jogador chamado Coluna, sobrenome Mário Coluna, eles eram jogadores de origem, né, das colônias portuguesas, de Moçambique, no caso, e aí a questão falava um pouquinho, né, sobre o futebol, e vamos ao que nos interessa. Era uma relação, então, que pedia o quê? Né, eles pediam para você estabelecer a relação. Qual é o assunto? Relação metrópole-colônia, certo? Portugal era a metrópole, né, de Moçambique, assim como foi, né, durante muito tempo na história do Brasil. Só que no caso das colônias africanas, houve um prolongamento, né? Se o Brasil ficou independente em 1822, Angola, Moçambique, Guiné ficaram independentes em 1975. Né? Então, veio a independência aí bem recente no ponto de vista histórico, correto? Bom, então, como disse, relação metrópole e colônia, e o que eles fazem, pessoal, que é um pouco a cara, como eu estava dizendo, da FUVEST, que é o que nos interessa nesse momento. Fizeram uma pontezinha com a questão da democracia racial no Brasil, tá? Então, né, quer dizer, queria se vender a ideia, né, de que não havia racismo, né, no caso aí em Portugal, e aí eles puxaram um gancho para falar sobre a questão da democracia racial no Brasil. Também não sei até que ponto você já estudou, né, tem muito a ver com os escritos lá do Gilberto Freire, que escreveu Casa Grande e Senzala, que dizia que nossa escravização, nossa escravidão, melhor dizendo, foi, né, mais suave e assim por diante. Legal? Bom, mas o que interessa, gente, tá, é o seguinte, essa relação, né, como eu disse, você tem que ficar atento a isso, né, ou seja, um assunto que tem alguma possibilidade de de uma ligação, que é, no caso, né, o Brasil também foi colônia de Portugal, então essas relações você tem que ter bastante cuidado, legal? Bom, a outra questão, gente, diz o seguinte, uma sugestão, né, que eu faço nesse caso, que, como eu disse, não vai cair, né, de novo, literalmente igual, é você, por exemplo, ter cuidado com comparações entre a Revolução Mexicana e Francesa, que já aconteceu, né, que era a participação dos campesinos na Revolução, mas eram distintas, porque uma estava marcando a consolidação do capitalismo, né, que era a Revolução Francesa, e a Revolução Mexicana já era uma revolução mais de cunho popular, que reivindicava, né, reforma agrária, por exemplo, certo? Outra possibilidade de questionamento, pessoal, muito, né, assim, provável, comparar a Revolução Francesa com a Revolução Russa, certo? Se uma foi, como eu acabei de falar, a consolidação do capitalismo, a Revolução Russa foi uma tentativa de superar, né, de criar um sistema alternativo ao capitalismo, e assim por diante, legal? Então, fica atento a essas comparações aí no tempo e no espaço, tudo bem? Bom, outra questão, gente, que eu tinha comentado com vocês, era o problema dos textos longos, né? Nós não estamos muito acostumados a ler,
mesmo às vezes um bom aluno. Por quê, pessoal? Hoje muito recurso visual. Nós estamos, inclusive, agora mesmo fazendo isso, certo? Estamos tendo aqui um bate-papo, então, né, o computador, o celular, então, um mundo muito visual e, às vezes, um texto, né, que, por exemplo, nesse caso, até contei para comentar com vocês, são 15 linhas. Então, o aluno fala, mas, professor, pelo amor de Deus, né? A gente já tem, como eu disse, essa pressão aí psicológica, aí os caras colocam um texto desse tamanho. Então, qual é a sugestão que eu também comentei uma vez com vocês? Vai grifando, pessoal, a prova tem que estar literalmente riscada, tá? Ou seja, toda informação, uma data, o autor, tá? Tudo tem que ser grifado, para que se você tiver que voltar, você só vai, você vai já visualizar aquilo, entendeu? Você vai direto naquilo que é mais importante, você não vai perder tempo lendo tudo de novo. Então, olha, nesse caso, pessoal, a questão estava resolvida mais para o final, porque ela dizia, olha, era um texto do Foucault, mas muitas vezes, pessoal, esses textos longos, eles têm uma vantagem, tá? A gente vê sempre o lado negativo, mas você tem que pensar no lado positivo. Geralmente, ele dá a pista para você responder. Esse caso foi literal, gente. Eu vou ler só a resposta, a pergunta, aliás, e a resposta, para você perceber, olha. Pedia para identificar práticas punitivas no período colonial no Brasil. O texto falava, gente, olha, pelourinho, cadafalso. Então, só essas duas palavras, o pelourinho, se lembrar dos castigos físicos, né, que por exemplo, os escravos sofriam, e o cadafalso, o mais, né, assim, ilustrativo é o do Tiradentes. Mas você poderia, né, colocar até como exemplo, mas poderia também generalizar, falar todos aqueles que se levantassem contra o domínio português, né, eram passíveis de enforcamento, vários, né, Tiradentes não foi o único, na Conjuração Baiana foram enforcados, né, meia dúzia, e assim por diante, legal? Na Pernambucana. Bom, continuando, pessoal, o que também essa questão eu queria apontar para você uma cara típica da FUVEST. Na A, eles pediram para você dar esse exemplo do período colonial. E na B, explicar essas punições, né, que era um texto do Foucault, que falava de punições públicas, no período monárquico no Antigo Regime, ou seja, cobre Brasil e cobre Antigo Regime, né, ou seja, paralelo lá, né, cronologicamente falando, à Europa. E a ideia é a mesma, o poder, né, querendo mostrar que é ele que manda e inibir possíveis, né, rebeliões. Vou ler só uma parte que interessa do texto mais clara, pessoal. Fala assim, olha, os cadáveres dos supliciados muitas vezes são colocados perto do local dos seus crimes. As pessoas não só têm que saber, mas têm que ver com seus próprios olhos. Então, né, o que é isso? A ideia do castigo exemplar, para que ninguém se levante contra a dominação, seja lá no período colonial, seja, né, lá no antigo regime, contra, no caso, os reis. E finalizando, pessoal, ele joga um verdinho ali, ele joga uma armadilha para você. Aí ele coloca assim, ó, a participação do povo nessas execuções, porque, né, o texto vai deixando claro que o povo era obrigado lá a assistir, ou não, né? Mas, enfim, aí fala, conferia um caráter democrático, quer dizer, vê, gente, não é porque todos iam lá assistir, ou a maior parte que é democrático, era justamente o oposto, né? Tanto em um caso quanto no outro, acabamos de comentar. Era para inibir qualquer participação, qualquer levante, qualquer contestação ao poder. Então, nada de democrático, não é porque, né, quantidade não se mede dessa forma, né? Bom, pessoal, a outra questão, que eu também já falei aqui, né, com vocês em outras oportunidades, mas sempre tem gente nova, né, sempre é bom a gente comentar, você ter essa capacidade de interpretação dos textos. Então, vem um texto cheio de metáforas do Mário de Andrade, né, que dizia assim, ó, vou tentar ler rapidinho aqui para a gente estar meio em cima já do nosso tempo, tá? Veja só, gente, o poema dizia,
a taba cresceu, né? Agora o asfalto anda em Tabatiguera. E aí continua, né? O cortejo acompanha para o Ipiranga. Será, né? E é tão pequeno assento, a Marquesa botou sua imperial bundinha. Então, aquela, né, meio ironia típica lá né, dos modernistas. Então, essa capacidade é um texto cheio de metáforas, né? Ele fala assim, ó, gente, aí vinham as alternativas, né? Qual é o aspecto, o que a taba cresceu? Pessoal, taba, casa, né, dos índios, a taba cresceu, ou seja, o crescimento urbano. Então, você não pode se apavorar, né? Você tem que, como eu disse, ter essa capacidade de interpretação. A B falava destacar um argumento histórico. Pessoal, o caráter histórico, se você é de São Paulo, pessoal, aqui temos Sumaré, Tatuapé, Anhangabaú, Parque do Ibirapuera, ou seja, todas as expressões, né, do Tupi-Guarani. Então, São Paulo, né, não sei, você deve se lembrar, né, a concentração, né, da população dos primeiros séculos, 16, 17 até o 18, estava mais concentrada no Nordeste. Foi a partir do café que houve a expansão, que é justamente o que a questão pede nascer, explicar as condições históricas que favoreceram a criação do asfalto, que é citada no poema, as locomotivas e do Ford, né? Ou seja, quais foram as condições históricas? A expansão cafeeira, né? Ou seja, como eu acabei de falar, contribuiu para esse processo de urbanização. Mas, como eu disse, qual é o foco? Ir preparado para textos que não, né, são, às vezes, tão claros, tão explícitos. E, né, ter, então, essa análise, ficar tranquilo, gente. Bom, as outras questões, gente, eu acho que são mais, assim, mais tradicionais, vamos dizer, né? Tinha uma que falava, depois você procura aí com calma, a 4 falava da questão da transição, né, do período do processo de independência, né, do Brasil, aí pedia para você descrever os projetos dos principais grupos, enfim, ela é mais, vamos dizer assim, né, tradicional, não tinha textos muito complexos, era mais mesmo conhecimento da história, você se virava bem. E, pessoal, a última imagem que eu queria mostrar para vocês, como eu tinha prometido, né, que nós temos também o se preparar para análise de imagens. Olha, eu trouxe agora, gente, em papel, tá, porque o reflexo, ontem a gente tentou, né, mostrar, ficou muito reflexo do celular, então, olha, fica assim mais, como dizem o pessoal na gíria, né, mais tosco. Pessoal primeiro aqui, ó, do Facebook e do Instagram, e o pessoal aqui, olha, do Instagram aqui, né? Embaixo lá é o pessoal aqui é do Facebook e do YouTube. Olha, então, o que vocês estão visualizando? Olha, deixa eu aproximar um pouquinho. É uma Índia, né? Tá meio maltrapilha e tal, e os animais, né, assim, ameaçando, olha, vou pôr de novo aqui para você do Instagram, vendo? A Índia de joelhos e os animais atacando. E aí eles usaram, né, um texto aqui um texto, né, do autor, a imagem, melhor dizendo, e um pequeno texto, onde ele também usa muitas metáforas, mas tranquilo, né? E o poder de síntese que eu falei para vocês no começo do nosso bate-papo, que eu queria comentar. Então, é uma questão, gente, relativamente, se você tomar cuidado, fica difícil de fazer uma síntese. Porque, olha, eu vou ler só bem rapidinho aqui, tá? Olha, a parte que me interessa mais. Depois você olha lá com calma. Ele fala assim, ó, pobre dos índios, né? De 6 animais, que é os animais que você viu na imagem. Ele fala assim, ó, gente, a serpente é o corregedor, o tigre, os espanhóis da cidade, o leão, o encomendeiro, a cadela, o padre, o gato, o escrivão, o rato, o cacique principal. Então, quer dizer, ele dá 6, né, animais, e aí o que pede a questão?
A primeira, gente, é meio tranquila, tá? Identifica a situação do Peru quando da elaboração da obra. Pessoal, no texto falava 1500 e pouco, ou seja, século XVI, exploração colonial, tranquilo. A B, que eu falo que tinha que ter esse poder de síntese. Então, nesse caso, pessoal, o que eu sugeriria para você? Tá? E você vai, se acontecer um texto desse tipo, você tenta fazer, gente, um bloco, tá? Então, por exemplo, você vai falar que havia uma exploração, certo? Aí você junta, né? Ou seja, você junta no caso aí, né, a metáfora aí dos animais e vai fazendo essa análise, né? Quer dizer, o tigre como que é mesmo? Olha, gente, você pega o escrivão e tenta, como eu disse, no mínimo 3 aí, olha, o corregedor, né, no caso, olha, o encomendeiro, por exemplo, e o escrivão. Você junta tudo e fala, olha, esses simbolizam a administração, né, a estrutura que vai explorar os camponeses. Depois você separa, né, aqui o texto fala da cadela, padre da doutrina, você vai falar que é a imposição do catolicismo, certo? A aculturação que estava acontecendo, né, por meio aí da imposição da religião, e esse cacique principal era aquele que, né, o governo espanhol meio que, né, ia fazer, dava uma vida para ele, né, vamos dizer assim, um pouquinho mais tranquila, melhor, para que ele meio que tentasse atenuar as rebeliões, os motins, alguma tentativa de se levantar contra a dominação espanhola. Então, é o que ele chama aqui de rato cacique principal. Então, veja, você tem que ter esse poder de síntese, fazer essa análise, legal? E a última, pessoal, também, né, até em função do nosso horário aqui, e é muito tradicional também, é uma questão sobre uma guerra que aconteceu em 56 no Oriente Médio, né, o Canal de Suez. Então, esse canal foi construído, né, por ingleses e franceses, entre outros, mas principalmente ingleses e franceses, para encurtar, né, o caminho ali do petróleo, né, para chegar na Europa, senão tinha que contornar toda a África. Então, esse canal, o presidente, né, do Egito, Nasser, nacionalizou esse canal, e aí deu, né, origem a uma guerra aí, os países, né, europeus, aí a gente precisaria mais tempo para falar isso com mais detalhes, mas enfim, né, vão apoiar Israel para tentar jogar Israel contra os árabes, para continuar controlando ali o canal, enfim, uma história mais delicada, a gente pode comentar em outro momento, mas como eu disse, não vão tirar xerox se colocar de novo, e ela é muito tradicional nesse sentido. Eu quis mostrar para vocês aquelas que a gente, como eu disse, já debateu aqui, e o que você vai encontrar lá, né, nesse final de semana. Então, se prepara para textos longos, né, não fica, como diz o poeta, gente, tem que manter a mente quieta, a espinha ereta, o coração tranquilo. Você vai lá, vai lendo, grifando. Então, mas eu disse, se prepara para textos longos, possíveis imagens, certo? Que eu mostrei aqui para vocês, e relações de períodos distintos, e uma que não caiu aqui, mas que costuma aparecer, relação passado-presente, certo? Também já falamos muito aqui, quando falamos do feminismo, quando falamos do racismo, legal? Pode me procurar lá também no canal. Pessoal, como eu sempre falo, né, a ideia aqui é que fique aí numa média aí de uns 45 minutos, correspondente a uma aula, já estamos aí quase extrapolando, tem os limites das mídias também. Então, olha, se você entrou aí durante a nossa live, eu tenho um canal com meu nome, Professor Marcos Mello, você pode me procurar, nós vamos, lá você vai encontrar exemplos muito parecidos até com o que eu costumo dar aqui, porque nós resolvemos questões também, e aí com um pouquinho mais de tempo, né, porque eu seleciono uma, duas, aqui, né, nós tivemos falado de quase meia dúzia aqui, eu geralmente seleciono duas, que é para a gente poder, como eu sempre falo, né, ampliar possíveis, né, questionamentos, enfim, ampliar o conhecimento sobre aquele determinado assunto e não deixar nenhuma aresta. Então é isso, pessoal, se você está gostando, me acompanha, eu estou aqui quase que diariamente, principalmente aí nessa reta final aí, e eu agradeço a presença de todos vocês, e você já sabe, se estiver gostando, like,
compartilha para os seus amigos, tá? Se for montar grupo de estudo, vai lá, coloca o vídeo, assiste junto, é uma estratégia legal também para estudar, e é isso, tá? Então, um forte abraço, se cuidem, e nos encontraremos em breve por aqui, legal? Então, até mais, boa noite.